Eu queria convidá-los desde já a abrir a Escritura Sagrada na primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 5. E deixe aberto porque ao longo dessa manhã nós leremos alguns versos desta porção da carta. Tem um filme da Pixar, uma animação, chamada Os Incríveis, de 2004. E esse filme nos apresenta Roberto e Helena Pera, que são dois heróis aposentados que decidiram formar uma família e viver uma vida comum. E eles têm 3 filhos, Violeta, Flecha e Zezé. É um filme muito divertido, queridos. E ele nos apresenta a matriarca Helena feliz com a sua vida. Ela está alegre em ser dona de casa e cuidar dos seus filhos. Para ela está ótimo. Por outro lado, Roberto, ou Beto, ele está frustrado. Agora ele trabalha com seguros em uma grande empresa, mas ele não está feliz. Ele sente saudade do seu tempo como super-herói. E ele quer reviver os velhos tempos. O grande problema é que para ser um super-herói, ele precisa colocar em risco a sua família. Para viver os velhos tempos novamente, ele precisa colocar em xeque sua esposa e os seus filhos. E se você parar para pensar, essa não é uma realidade só dessa história. A maior parte das histórias de super-heróis que nós conhecemos é de pessoas que, via de regra, sacrificam seus familiares, pessoas queridas. Pense aí, por exemplo, nos exemplos de heróis órfãos que nós conhecemos. Homem-Aranha, Super-Homem, Batman, Harry Potter, Luke Skywalker de Star Wars, todos eles têm uma coisa em comum. Para salvar o mundo, eles deixam de salvar sua própria família. E essa é uma verdade que nos serve muito bem, queridos. Quantos de nós, às vezes, não quer ser super no trabalho, na sua carreira? Quantos de nós, talvez, não deseja ter um ministério relevante? Quantos de nós não quer ser útil na sociedade e, às vezes, até mudar o mundo? Mas quando, às vezes, nós nos propomos a isso, a ser um super lá fora, a gente pode estar deixando de lado e negligenciando a nossa própria família, colocando em risco a nossa própria família. Então é bom que a gente medite por um segundo, enquanto nós nos ocupamos com todas as outras coisas da vida, muitas delas importantes. Será que alguém está pagando a conta? Será que as nossas esposas estão pagando a conta? Será que os nossos filhos estão pagando a conta? E é sobre isso que o apóstolo Paulo também vai falar a Timóteo. Particularmente agora, nós vamos ler o verso de número 8. E o texto diz assim: se alguém não cuida dos seus parentes, e especialmente dos de sua própria família, negou a fé e é pior que um descrente. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nos ajude nesse momento, nos dê clareza e entendimento acerca da sua palavra e aplique as verdades que nós vamos aprender nessa manhã no nosso coração. Ajude a mim e aos meus irmãos a sair daqui não só compreendendo o que o Senhor quer nos dizer, mas encorajados a praticar todas essas coisas, pelo poder do Teu Espírito Santo e exemplo de Cristo. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós estamos numa série temática sobre produtividade. No primeiro domingo, nós olhamos para o ensino de Jesus sobre os juramentos, e então aprendemos acerca da importância do compromisso. No domingo passado, nós estudamos o texto de Marcos, capítulo 1,
e vimos como o ministério de Jesus, o início do seu ministério, tem muito a nos ensinar sobre definir prioridades. No texto que nós vamos estudar hoje, Paulo está instruindo a Timóteo acerca de uma situação muito peculiar e delicada na igreja de Éfeso, a saber, a situação das viúvas. Mas apesar de tratar de um grupo muito específico daquela igreja, e naquele momento, Paulo pincela aqui e ali vários princípios e aplicações que dizem respeito a como cada um de nós, crentes no Senhor, devemos lidar com a nossa família. A família, segundo esse texto e tantos outros da Escritura, é uma das nossas maiores prioridades. E nós encontramos aqui várias formas de viver priorizando a família. Paulo vai nos ensinar, através desses versos, nesse trecho, como nós devemos dar importância sublime à nossa família. Eu quero que a gente volte agora no verso 3, para a gente poder entender como essa verdade se apresenta no texto. O verso 3 diz o seguinte: trate adequadamente as viúvas que são realmente necessitadas. No original, queridos, a leitura mais apropriada aqui seria: honre as viúvas, viúvas. O texto repete essa palavra 2 vezes, para nos fazer entender que Paulo não está falando aqui sobre qualquer viúva. Ele está se referindo àquela viúva que não só perdeu o marido, como também está solitária, abandonada. Ela não tem família, ela não tem filhos, ela está completamente desamparada. Ela é uma viúva. E a instrução de Paulo não é apenas que a igreja trate com respeito, como a NVI apresenta, trate adequadamente, mas que a igreja suporte financeiramente essas mulheres. Afinal de contas, elas não tinham com quem contar. E Paulo continua no verso 4: mas se uma viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiramente a colocar a sua religião em prática, cuidando de sua própria família e retribuindo o bem recebido de seus pais e avós, pois isso agrada a Deus. Então, primeiro Paulo vai se dirigir a Timóteo como líder da igreja. Ele vai dizer: Timóteo, ajude essas viúvas que estão desamparadas. Elas não têm com quem contar senão com a sua família da fé. Então, os recursos que eram administrados pela igreja, com I maiúsculo, pelos líderes, pelos presbíteros e pelos diáconos, deveria servir para ajudar essas irmãs. Agora Paulo se dirige ao povo de Deus, à igreja como povo de Deus, a cada crente aqui. E ele diz o seguinte: cada um precisa cuidar de sua própria família. Havia um excesso de viúvas que recorriam à igreja, que pediam ajuda à igreja. E Paulo está dizendo: não tem como suportar financeiramente todas elas. Mas nem todas precisam ser suportadas financeiramente pela igreja. Elas não precisam desse apoio financeiro. Por quê? Porque elas têm família, filhos e netos. E estes precisam cuidar dessas mulheres. É uma obrigação deles. É o comportamento esperado. Talvez Paulo esteja ecoando aqui o que Tiago diz em sua carta, que a religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas. E esse cuidado é esperado de pessoas que foram cuidadas por seus pais, por seus avós. É uma espécie de retribuição. É como se Paulo estivesse dizendo: vocês foram cuidados, agora é a vez de vocês cuidarem. Essa é a responsabilidade de vocês. Então Paulo continua no verso 5: a viúva realmente necessitada põe a sua esperança em Deus. Ela persiste dia e noite em oração e em súplica, mas a que vive para os prazeres
ainda que esteja viva, está morta. Ora, além de dizer que a família deveria cuidar dessas mulheres, Paulo também delimita e apresenta exatamente o tipo de viúva que ele estava preocupado. O tipo de viúva que a igreja deveria se preocupar. Esta sim precisa de atenção dobrado da liderança. Essa sim precisa de atenção dobrada da igreja. Quem é ela? Ela é uma pessoa que não tem ninguém, e o seu desespero é tão grande que ela só pode recorrer a Deus em oração. O socorro humano já não faz mais parte do seu dia a dia. Ela não tem com quem contar. Mas ao mesmo tempo, essa situação gera nela uma dependência de Deus. Gera nela uma vida de oração. E aqui Paulo também, obviamente, está estabelecendo uma distinção entre viúvas piedosas, crentes, e viúvas incrédulas. Por quê, queridos? Mais uma vez, havia um excesso. Era muita gente precisando de cuidado. E nesse sentido, Paulo quer priorizar aquelas que fazem parte da comunidade da fé. Aquelas pessoas que já estão conosco, que já são nossas irmãs. Se fosse possível, ajudaríamos a todos, mas não é. Então precisamos priorizar a família da fé. Então veja, gente, as prioridades que Paulo estabelece. Primeiro, as famílias devem cuidar dos seus parentes. Devem cuidar dessas viúvas. Filhos e netos precisam cuidar de suas mães e avós, ou pais e avós. Em seguida, a igreja, que é a família de Deus, precisa cuidar dessas mulheres que não têm ninguém, que fazem parte da comunidade de fé. Então Paulo elenca essas duas prioridades para nos mostrar como deve ser o nosso comportamento. Nós devemos ansiar por ajudar as pessoas. Esse amor deve estar integrado à nossa prática de fé, à nossa vida de piedade. É a nossa religião na prática. E aí Paulo, ele faz uma afirmação a seguir, que é forte, mas que é muito importante para nós. Ele diz no verso 7, ordene estas coisas para que sejam irrepreensíveis. Porque se alguém não cuida dos seus parentes, e especialmente da sua própria família, negou a fé, e é pior que um descrente. Gente, desamparar os membros da nossa família, os membros da nossa casa, segundo Paulo, é uma negação da fé. Como diz o William Hendrickson, não é uma negação verbal. Nós não estamos dizendo que não somos mais crentes, mas é o que nós chamamos de pecado por omissão. Nossa boca diz alguma coisa, mas o nosso comportamento diz outra coisa. A nossa falta de ação, de proatividade em ajudar, em responder às necessidades dos nossos familiares, importa em acabar com o nosso testemunho. Derrubar aquilo que nós dizemos crer. Para Paulo, é ser pior do que um incrédulo. Porque é algo tão natural que filhos e netos se importem com seus pais, com seus avós. É tão natural que a família cuide uns dos outros, que os pagãos fazem isso, que os incrédulos fazem isso. Então, como nós que somos crentes responderíamos de forma diferente? Como nós que dizemos amar a Deus e amar ao próximo e amar a igreja, podemos deixar de amar e cuidar e zelar pela nossa própria família? Não tem como. Não faz sentido nenhum. E por isso Paulo diz aqui que isso é pior do que ser um incrédulo. Que isso é igual a negar a fé. William Hendrickson termina
o comentário desse trecho dizendo o seguinte: onde falta o bom fruto do amor, não pode haver uma boa árvore. Nós somos crentes, nós confessamos a Cristo como nosso Senhor, então a gente precisa dar bons frutos. E Paulo diz aqui, um desses frutos é como nós cuidamos e zelamos pela nossa família, pelos nossos parentes, especialmente os da nossa casa. Esse cuidado se estende para toda a igreja. Paulo vai dizer, há momentos em que os nossos estão tão bem cuidados que nós podemos então extravasar o nosso amor, o nosso zelo, o nosso cuidado para a nossa família de fé. Mas se nós não estamos cuidando da nossa própria casa, como nós faremos então o resto? Como nós cuidaremos então de outros? Isso é o que Paulo está dizendo. E aí ele faz uma mudança aqui no texto, queridos. Tendo já falado sobre o sustento dessas mulheres, agora ele vai resolver a questão da função delas na igreja, do papel que elas desempenham na igreja. Então, veja só o verso 9. Paulo vai dizer o seguinte: nenhuma mulher deve ser inscrita na lista de viúvas, a não ser que tenha mais de 60 anos, tenha sido fiel ao seu marido e seja bem conhecida por suas boas obras. Quais são essas boas obras? Criar filhos, ser hospitaleira, lavar os pés dos santos, socorrer os atribulados e dedicar-se a todo tipo de boa obra. Gente, vamos lembrar, a gente está falando sobre um texto, a gente está estudando um texto que trata da viuvez. Mas tenham em mente que o princípio que Paulo estabelece aqui é sobre a prioridade, o cuidado, a importância da família. Sabendo disso, veja só, essa lista de viúvas que Paulo cita, segundo os comentaristas, não era uma lista de sustento, era uma lista de serviço. De tal forma que Paulo queria que Timóteo organizasse a igreja à medida que as viúvas que fossem sustentadas pela igreja, fossem cuidadas financeiramente pela igreja, também servissem à igreja. Paulo está sendo estratégico aqui. Ora, as mulheres que recebem algo da igreja podem também servir, fazendo visitações, por exemplo, ajudando os pobres, orando, intercedendo. Então os líderes da igreja podiam contar com essas mulheres. Elas não apenas ficavam ociosas, recebendo algum auxílio, não. Elas eram suportadas pela igreja e trabalhavam na igreja. E Paulo vai dizer o seguinte: não é qualquer uma que pode fazer isso. Precisa haver um certo zelo, um certo cuidado em como Timóteo vai gerenciar isso. Essas mulheres, elas precisam ter requisitos. E é curioso, queridos, que esses requisitos dizem respeito ao testemunho delas na família. Paulo deseja que essas mulheres, primeiro, tenham uma idade avançada, principalmente para os padrões da época. Hoje, eu sei, 60 anos é o novo 40. Mas na época isso já era uma idade avançada. Representava que a maioria dessas mulheres não se casaria novamente, não teria filhos, e por isso elas não precisariam mais dar prioridade às suas famílias. Elas poderiam, a partir de agora, servir a igreja integralmente. Isso é o que Paulo está pensando. Então, por isso elas precisavam, como Paulo aplica aqui, ter mais de 60 anos. Paulo não está sendo legalista, gente, não é uma idade arredondada. Mas ele quer instruir a Timóteo o tipo de pessoa que deveria estar nessa lista. Ela também deveria ter sido fiel ao seu marido, ser mulher de um só marido, ser conhecida por suas obras, pela criação dos seus filhos, pela hospitalidade. Paulo está fazendo aqui algo muito similar ao que ele faz alguns capítulos antes. Quando Paulo vai falar sobre os diáconos e presbíteros, ele diz que estes devem governar bem sua própria família, tendo os filhos sujeitos a ele com toda a dignidade,
E aí Paulo pergunta: pois se alguém não sabe governar sua própria família, como vai poder cuidar da igreja de Deus? E o mesmo vale para essas mulheres. Se elas não priorizaram a família, se não se dedicaram à família, como vão se dedicar agora à obra de Deus? Elas deram um bom testemunho em sua casa? Porque não adianta querer servir o reino, querer servir a igreja, querer ajudar os pobres, se nós desrespeitamos e desonramos a nossa própria casa. Quer servir a igreja? Então, sirva a sua casa primeiro. E se você teve um bom testemunho aqui, se você fez bem o seu trabalho aqui, então você está apto agora para servir a casa de Deus, a família de Deus. Mas quem que não deveria estar nessa lista então? Paulo diz, verso 11: não inclua nessa lista as viúvas mais jovens, pois quando seus desejos sensuais superam a dedicação a Cristo, querem se casar. E assim elas trazem condenação sobre si, por haverem rompido o seu compromisso prioritário. Além disso, aprendem a ficar ociosas, andando de casa em casa. Não se tornam apenas ociosas, mas também fofoqueiras e indiscretas, falando coisas que não devem. Portanto, aconselho que as viúvas mais jovens se casem, tenham filhos, administrem a sua casa e não deem ao inimigo nenhum motivo para maledicência. Algumas, pois, já se desviaram para seguir Satanás. Paulo fala sobre mulheres jovens que podem superar a sua dedicação a Cristo aqui. E essa dedicação, Calvino comenta, não é a vida cristã, não é como se essas mulheres se casassem e abandonassem a fé. O que Paulo está dizendo é que elas deixariam o voto que fizeram de dedicação exclusiva à igreja. Não é? Elas provavelmente, por serem jovens, desejariam se casar novamente e, portanto, elas não deveriam carregar o voto, o compromisso de servir a igreja como prioridade. Por quê? Porque a família é a prioridade. Se elas se casarem novamente, elas não podem servir a igreja, não podem ter a igreja como prioridade, o serviço na igreja como prioridade, como serviço integral. Elas podem servir como todos nós podemos. A parte que estamos cuidando da nossa família bem, estamos tratando bem a nossa casa, estamos discipulando bem os nossos filhos, estamos cuidando bem dos nossos cônjuges, então podemos servir a igreja. Agora, essas mulheres não poderiam dar toda essa prioridade assim a esse serviço. Então Paulo diz o seguinte: se casem, cuidem da casa de vocês, governem a casa de vocês, criem filhos, façam isso para que vocês não deem lugar ao inimigo. Porque o que estava acontecendo também? Essas mulheres acabavam que estavam ficando ociosas, por causa de tanta energia, por causa da jovialidade. Elas ficavam andando de casa em casa, e talvez isso aqui é, inclusive, uma amostra do serviço que essas mulheres realizavam na igreja, de visitação, de cuidado, de oração, de aconselhamento. E essas mulheres não tinham o que fazer e estavam começando a fofocar e viver em discrição. Elas precisavam de uma casa para governar, Paulo diz. Elas precisavam de uma casa para cuidar. Elas precisavam de um marido para cuidar. E Paulo fala: olha, casem-se. Casem-se. E deem prioridade à família de vocês. Ele termina esse trecho sintetizando tudo isso no verso 16. Se alguma mulher crente tem viúvas em sua família, socorra-as, para que a igreja não fique sobrecarregada e para que possa socorrer as viúvas que não têm ninguém. Então, mais uma vez, o maior problema de Éfeso não era as viúvas, mas a quantidade delas. Algumas jovens que poderiam se casar de novo e serem sustentadas e trabalharem em sua casa.
Algumas que tinham família, filhos e netos que podiam cuidar delas, mas que eles estavam sendo irresponsáveis. Então a igreja, com I maiúsculo, devia olhar para as mulheres que não tinham ninguém. Já a igreja, sendo cada crente na comunidade de fé, cada um deveria olhar para a sua própria família e socorrer aqueles que precisavam e tinham necessidade, inclusive as viúvas. Talvez, gente, a nossa realidade não seja igual à de Éfeso. Pela graça de Deus, hoje os nossos anciãos podem se aposentar. As nossas viúvas, algumas delas, podem ter algum auxílio financeiro, podem ter uma pensão. Por causa da expectativa de vida que nós temos hoje, não é tão comum que o número de viúvas seja excessivo na igreja. Então, como é que esse texto pode nos servir? Ora, vai ter sim algumas viúvas com quem nós precisamos nos preocupar, como família e como igreja. Mas além disso, eu quero que a gente reflita aqui de forma mais profunda. Nós temos dado prioridade à nossa casa. Nós temos dado prioridade à nossa família. Normalmente, quando pensamos em produtividade, é sobre isso que nós estamos tratando nessa série. A nossa maior preocupação é em como trabalhar mais e melhor. A nossa preocupação é sobre como ser mais eficaz nos nossos projetos. Quando pensamos em produtividade, pensamos na nossa carreira, nos nossos estudos. Mas é crucial que ao falar sobre produtividade, a gente entenda que há uma hierarquia de prioridades em nossa vida. A Escritura estabelece essa hierarquia. Ela não é individual e subjetiva. Segundo a Escritura, no topo das obrigações terrenas que nós temos, está a nossa família. Se você tem obrigações concorrentes, do tipo estudo, trabalho ou família, lazer ou família, não deve haver sequer uma disputa, queridos. Nossa atenção deve sempre ser destinada à nossa família. O nosso cuidado e zelo maior deve ser destinado à nossa família. Não deve haver concorrência. Não deve haver sequer questionamento. Isso é mais verdade, e eu sei que os pais sabem disso, para aqueles que têm filhos pequenos. A atenção é necessária imediatamente. É agora, não dá para esperar. E à medida que os filhos crescem, os pais vão percebendo que você só tem uma oportunidade, uma janela de tempo, um momento específico para fazer o que deve ser feito, para cuidar, para discipular, para ensinar, para admoestar. Então, não dá para deixar isso de lado, enquanto nós nos preocupamos com tantas outras coisas. Eu e minha esposa, enquanto conversávamos com uma mulher com quem eu trabalho, ela já está avançada na sua carreira, bem sucedida. É triste mesmo, minha irmã. Tchau. Essa mulher, ela nos contou que sua filha já estava chegando ao fim da adolescência e ela havia notado o quanto havia perdido de tempo com ela, com sua própria filha. Ela recebeu vários prêmios pelo seu trabalho. Ela é a chefe do departamento. Todo mundo ama ela. Mas isso foi a custo da sua própria família. E ela reconheceu isso. Imagine só, gente, chegar num momento da sua vida e ver que o tempo não volta mais. E ver que você já perdeu o tempo com seus filhos. E ver que você já não tem mais como recuperar o tempo que perdeu com sua esposa, com seu marido.
aqueles que já perderam seus pais, quase todos tendem a pensar: eu poderia ter passado mais tempo com ele. Eu poderia ter passado mais tempo com a minha mãe. Eu poderia ter passado mais tempo com os meus avós. Mas eu não coloquei-os como prioridade quando eu deveria colocar. Mas será que a gente precisa chegar nesse lugar, gente? Será que a gente precisa passar por isso para enxergar onde nós estamos errando? Será que a gente precisa sofrer a perda para entender onde deve estar a nossa prioridade? A gente não precisa disso. É verdade que em alguns momentos vai ser necessário gastar tempo com outras atividades. É um plantão que você precisa dar, é uma atividade que precisa realizar, talvez uma viagem de negócios, talvez um momento que você precisa parar para o discipulado, para o cuidado de outras pessoas. Isso acontece. E está tudo bem acontecer, mas isso tem que ser a exceção e não a regra. Você não pode inverter a ordem dessas coisas. Se nós fizermos isso, nós estamos falhando com a nossa família e com o Senhor. Maridos devem se dedicar às suas esposas, esposas aos seus maridos. Pais devem se dedicar aos seus filhos, filhos devem se dedicar aos seus pais. E quando necessário, filhos e netos precisam cuidar dos seus pais e avós. Mais do que qualquer outra coisa. Uma vida produtiva para a Escritura, uma vida frutífera, é dar tempo devido a cada coisa, entendendo o quão importante ela é. E às vezes o sucesso na família pode demorar a ser percebido. Você não ganha uma promoção na sua casa tão facilmente. Você nunca é importante demais para parar de jogar o lixo lá fora, para parar de trocar uma fralda, para não desentupir um vaso. Isso acontece. Não tem como subir muito o processo. Você não tem ganhos trimestrais, você não pode chegar ao final do ano e ver o que ganhou e perdeu com tanta facilidade. O sucesso na família normalmente demora anos para ser percebido. Quando se trata de filhos, talvez décadas para que você enxergue tudo que você investiu, todo o tempo que você dedicou, todo o discipulado. Demora. E aí eu sei que às vezes pode parecer frustrante. Eu sei que às vezes pode ser desafiador. Mas Paulo diz: isto é aceitável a Deus. Isso é honrar a Deus. Portanto, gaste tempo, queridos. Gaste recursos, gaste energia, gaste oração com a sua família. Não será em vão. Isso é ser um crente, isso é piedade na prática. Não tem outra área na vida terrena que merece mais a nossa atenção. Ian, mas e quanto às coisas de Deus? Elas não deveriam ser mais importantes que a nossa própria família? O nosso ministério não deveria receber mais atenção que a nossa família? E vamos ser sinceros, gente, quase nunca existe realmente uma disputa entre Deus e a nossa casa. Normalmente as disputas são entre o lazer, o trabalho, o estudo, os nossos projetos pessoais, o nosso próprio egoísmo e, às vezes, um excesso de atividades ministeriais, de serviço na igreja, aí pode ser, mas não de Deus e a família. Então a gente precisa de alguma clareza aqui. Jesus, em Marcos 7, ele denuncia os fariseus, porque eles estavam dizendo o seguinte: olha, a gente tem recursos financeiros, mas a gente não pode ajudar os nossos pais, porque nós queremos dedicar esse dinheiro em oferta ao Senhor. Corbã, oferta dedicada a Deus. E Jesus diz: vocês estão completamente errados. Quebram o 5º mandamento,
desonram seus pais, estão usando de tradição para fugir das suas responsabilidades. O que a gente entende com isso? É que muitas vezes a gente usa uma desculpa esfarrapada de que nós precisamos seguir ao Senhor, servir ao Senhor, e por isso nossa família não está tendo tanta atenção. Essa nossa postura farisaica que muitas vezes faz com que a gente haja com irresponsabilidade com a nossa família. Ah não, mas eu preciso ser um provedor, e para isso eu preciso trabalhar, e eu não posso dar atenção à minha família nesse momento. Eu preciso discipular, pregar o evangelho, pregar as nações, e por isso eu não posso dedicar tanto tempo à minha família, queridos. Isso é desculpa esfarrapada. Sabe por quê? Porque diante de Deus, o próprio Senhor nos diz: meu irmão, vai cuidar da sua família. Isso é obedecê-lo, isso é servi-lo. Uma história curiosa que uma vez eu fui procurado por um casal, e aí ela reclamava que ele só queria ler livro de teologia, ler a Bíblia e se trancar no quarto para orar o dia inteiro. E ele não estava tendo tempo para ela. E ele não estava disposto a dedicar menos tempo à leitura da Bíblia, à leitura de livros teológicos e à oração. Então eu li com ele um texto que eu gostaria de também ler com os irmãos, que é 1 Pedro 3, verso 7. Pedro, nesse trecho, diz algo muito curioso e propício para nós. Ele diz assim: maridos, do mesmo modo, sejam sábios no convívio com a sua esposa, tratando-a com honra, como parte mais frágil e co-herdeira do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Calvino, comentando esse texto, diz o seguinte: não há lugar para oração em meio a contendas. Ninguém deve se achegar a Deus, exceto que esteja em harmonia com os seus irmãos, e nesse caso com a sua esposa. Como é que o irmão quer passar o dia inteiro orando, se a sua esposa está batendo a porta necessitada? Se a sua esposa está precisando de ajuda, está precisando conversar, está precisando de ser consolada? Não faz sentido. É isso que Pedro está dizendo. Irmãos, não há contraste entre escolher o Senhor e a nossa família. Não deve haver. Quando há, questione-se seriamente se não é uma tentativa pecaminosa do seu coração em se desviar das suas responsabilidades. Como comenta o autor do livro que temos como base para essa série, Brandon Crow, é preciso ser flexível, inclusive nas nossas atividades espirituais. Porque não é mais espiritual gastar 10 minutos extras de oração se o seu filho está no quarto ao lado chorando para que alguém troque a fralda dele. A melhor coisa a fazer nesse momento é ir buscar seu filho. Não faz sentido a gente estar lendo a nossa Bíblia ininterruptamente se nossa família está precisando de nós. Para que a gente está lendo então? Qual o objetivo com isso? O que nós queremos aprender daqui? Se nós não conseguimos praticar a fé. Então, largue a Bíblia e vai cuidar da sua esposa. Interrompa a sua oração e vai socorrer seu filho. É isso que nós precisamos fazer, queridos. E não fugir dessas responsabilidades. E não cair nessa armadilha de que nós podemos, de alguma forma, ser mordomos fiéis do que Deus nos confiou, se aquilo que Ele nos confiou a maior responsabilidade, a gente está deixando de lado. Você quer cuidar bem do que Deus lhe deu? Comece pela sua família. Depois vem as outras coisas. Aliás, que tal, ao invés de se trancar no quarto para orar e deixar a sua família de fora, os chamar para dentro? Ou ir para a sala, abrir a Bíblia com eles, chamá-los para orar juntos. Usar esse tempo, tanto para buscar a Deus, como também para discipular os seus filhos, discipular a sua esposa. Tem alguma coisa errada, gente, se eles estão ficando de fora. Tem alguma coisa errada se eles estão sendo deixados de lado.
tem alguma coisa errada se a sua esposa está reclamando que você passa muito tempo lendo a Bíblia e algum livro de teologia e não está tendo tempo com ela. Então saibamos ter sabedoria e sobriedade em como nós organizamos a nossa agenda e a nossa rotina, para não deixá-los de lado. E por fim, e quanto àqueles que ainda não se casaram? Aos solteiros definitivos, aqueles que escolhem ser assim, voluntariamente, como Paulo explica, se dediquem à igreja, à sua segunda família. Se dediquem ao cuidado dos seus irmãos. Se dediquem àqueles que precisam de socorro aqui, na grande família de Deus. Aqueles que realmente escolhem não se casar, Paulo vai explicar em 1 Coríntios 7. Eles devem escolher para o bem de cuidar do serviço a Deus. Estes sim podem priorizar completamente o serviço. E devem fazê-lo. Essa é a justificativa justa, plausível para não se casar, para não formar uma casa, uma família. Mas, aqueles que assim não escolherem, ou os solteiros temporários, Paulo tem também um conselho: casem-se, formem uma família, tenham filhos. Porque, gente, se não for assim, a gente vai ficar andando de um lado para o outro, dando lugar à ociosidade, sendo tentado por Satanás, fofocando, vivendo indiscretamente. Essa é a vida de um solteiro que não quer nem se dedicar à obra integralmente e nem se casar. É um ou outro. E aqui, ecoando o que o autor de Provérbios diz: cuide dos seus negócios lá fora, apronte a lavoura no campo e depois edifique a sua casa. Não chegou a hora de você se casar ainda? Então se prepare para isso, imediatamente. O problema é que eu vejo jovens solteiros que estão cada vez mais distantes do casamento. Parecem se preparar cada vez menos, visam uma vida de sucesso, mas não se esforçam para formar uma família. Mulheres que são ensinadas desde cedo a se tornarem independentes, autônomas, a seguir uma carreira, a se preparar para uma carreira, mas não são preparadas para se casar. Homens que são instruídos a adiar o máximo possível o casamento, deixar sempre para depois, porque é mais importante eu estudar, eu trabalhar, eu juntar riquezas para mim. E as prioridades estão se invertendo, queridos. Eu não consigo enxergar biblicamente motivo justo para se casar tardiamente. Obviamente, nós cremos na soberania de Deus e alguns de nós estão ansiosos e esperando, e é bom que estejam mesmo. Mas enquanto esperam, não fiquem parados, não fiquem ociosos, se preparem financeiramente e espiritualmente. Se preparem para isso, para serem bons esposos, para serem boas esposas, bons pais. Ande com famílias, para que você possa aprender nessa jornada, para que você possa se preparar. E reflita seriamente, o que você está fazendo da sua vida? Qual o seu real objetivo? Por que você está na faculdade? Por que você está trabalhando? Para que você está juntando dinheiro? É para se casar e criar filhos? É para sustentar e retribuir o cuidado que você recebeu dos seus pais e avós? Esses são motivos justos. Mas se é só para você fazer uma grande viagem, comprar um novo carro, se é só para isso, tem alguma coisa errada. Nós podemos e devemos usar, desfrutar de bens aqui, para nós também. Mas isso é secundário. Nossa prioridade sempre deverá ser o cuidado e o zelo pela nossa família. Queridos,
todo mundo, todos nós, queremos ser grandes em alguma coisa. Todos nós temos expectativas. Queremos que nossa carreira dê certo. Queremos influenciar pessoas, queremos ser úteis na sociedade, ter um ministério relevante. E talvez aspirar essas coisas seja bom. O problema é quando nós desejamos isso mais do que tudo. O problema é quando a gente quer ser super em alguma coisa e colocamos a nossa família em risco. Vale a pena? Será que realmente vale a pena salvar o mundo inteiro e perder nossa própria casa? Será que vale a pena ganhar todo o dinheiro do mundo, ser o mais bem-sucedido em sua carreira, enquanto os nossos filhos e cônjuges sofrem, padecem por causa da nossa irresponsabilidade? Todo super-herói, no fim do dia, sacrifica alguma coisa. E quer um consolo essa manhã? Nem eu nem você precisamos ser super-heróis. Nós não precisamos, e na verdade, nem conseguiríamos salvar o mundo. Nessa manhã nós temos que olhar para Cristo. Quando nós olhamos para Cristo, nós conseguimos tanto tomar o seu exemplo, porque Ele jamais negligenciou os seus. Como Ele ora ao Senhor em João 17, Ele protegeu os seus discípulos. Ele esteve com eles até o fim. Ele os guardou pelo nome que Deus o deu, e nenhum deles se perdeu. Jesus, enquanto estava na cruz, se preocupou com sua mãe e disse ao amado João: cuide dela. Esse é o nosso exemplo perfeito, que até em sua morte se preocupou com as suas responsabilidades como filho. Mas não somente isso, Ele também se preocupa com as suas responsabilidades como Salvador, como irmão mais velho, como aquele que permite a nossa entrada na casa de seu Pai. Ele se responsabiliza pela sua família, Ele nos salva, Ele nos resgata, e Ele jamais nos abandona. Para Jesus, há uma prioridade em nos salvar e nos guardar. E nós podemos confiar que Ele não nos deixará na mão, pelo contrário. Ele está à porta da casa, preparando os dormitórios para que nós cheguemos lá. Ele é o noivo que jamais nos deixará viúvos. A gente não precisa ter medo. A gente não vai sofrer esse luto. Aliás, nós sofremos. O Senhor morreu na cruz. Lá Ele recebeu o juízo de Deus, assumindo a responsabilidade dos nossos pecados. E por 3 dias nós fomos viúvos. Por 3 dias nós estivemos enlutados. Por 3 dias nós choramos. Mas ao 3º dia Ele ressuscitou. E jamais voltará a morrer. Ele é o Senhor do universo. Ele é o Deus supremo. Ele é o Rei que governa. Ele é o noivo que jamais desampara a sua noiva. E por isso nós podemos confiar que Ele também nos ressuscitará. Nós podemos padecer nesse mundo. Nós podemos morrer. Nós podemos, por algum momento, perder as esperanças. Mas a verdade é que no final de tudo o Senhor nos ressuscitará. E para sempre nós viveremos desfrutando da família da fé. Enquanto isso, que o Senhor nos ajude a honrar nossas responsabilidades aqui. Que o Senhor nos ajude a nos prepararmos e a prepararmos a nossa família para o dia de sua vinda. Essa é a nossa prioridade e a nossa atividade de maior importância, queridos. Nesse momento, então, abaixe sua cabeça
Peça ao Senhor auxílio, força e coragem para que você cumpra as suas responsabilidades com a sua casa.